Bom, Estado e forma política é um tema super hermético, vamos dizer assim, embora derivado desse tema nós temos o exercício do poder diário na vida dos cidadãos, inclusive para a prática de políticas concretas de saúde, de educação, enfim. Mas o que é que te motivou nessa quadratura do tempo a retomar um debate que é super importante, mas era um debate que não é exatamente do cotidiano? Eu penso, meu prezado Beto, que nosso tempo tem trabalhado com a política já de uma certa maneira consolidada, sem indagar sobre as suas bases, sobre as suas causas. Para nós a política está aí posta, ela está apresentada. Para a geração atual, que não viu nenhuma guerra, que não viu nenhuma movimentação maior, que muitas vezes não viveu o tempo da ditadura, o Estado parece que sempre foi o mesmo. Basta votar, basta uma eleição, e aí trocamos as peças que estão nos cargos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, o Judiciário por conta própria, os concursos selecionam os seus representantes, as pessoas que são investidas nos seus cargos, de tal modo que o Estado parece monolítico. Sempre foi isto, sempre se deu desse modo, e em certos momentos, então o Brasil e o mundo se apercebem que o Estado tem muitas questões por detrás de si. É muito contraditório. Nesses últimos anos, por exemplo, a crise do capitalismo nos países centrais do mundo revela que o Estado não consegue mais dar uma dimensão de apoio a todas as classes, a todos os grupos, não consegue manter o bem-estar social e a partir daí a crise advém. Ou então o caso da Primavera Árabe, certos países que viviam sob ditaduras e que em um certo momento, no prazo de um mês, em alguns casos, o povo derruba aquele que era um ditador de 30 anos. Neste momento, aí as pessoas se indagam. Então, o que é o Estado? Era aquilo que eu via frequentemente? É uma peça política qualquer? É aquilo que, se eu tomar nas minhas mãos, eu transformo o mundo? Será que há algo nesse sentido? A tradição, em geral, das pessoas é esta. Quando alguém tomar o Estado, quando a minha classe tomar o Estado, quando o meu grupo tomar o Estado, a partir daí, então, as coisas melhoram. Mas não é bem assim. Esta é a investigação desse livro. Pode ser, inclusive, como aconteceu em vários desses processos de sublevações, insurreições, né, que haja mudança do regime político, mas não tenha havido a mudança da natureza do Estado. Então essa contradição permanece atuando de tal forma que novas insatisfações surgem, como é o caso do Egito, talvez, ou o caso de outros países naquela região em que não conseguiram resolver uma mudança da natureza do Estado e o conflito está internalizado ainda. Não? E isto gera uma profunda desesperança para muita gente, na medida em que, ao situar de modo errado o que é o Estado, muitas vezes se pensa que o Estado tudo pode, porque ele teoricamente encarna este poder político. As pessoas depositam um grande poder, uma grande esperança em relação ao Estado. O Estado não corresponde a isso na realidade. Mas a acusação quase sempre é esta. Aquele governante de quem eu esperava muito, quando foi investido no cargo político, ele não fez o que prometeu. Ele mudou, isso é uma constante. E antes do cargo, antes do poder, ele era um. Hoje ele faz coisas contrárias. Isto porque, é verdade, que pode haver essa mudança da personalidade, não se diz, não se está analisando isto. Mas também é possível. Também é possível. Mas o fundamental não é nem isto. O fundamental é entendermos o Estado dentro das relações sociais contemporâneas, ou seja, a relação mais difícil de todas para ser entendida é entre o Estado e o capitalismo. Em que momento, em que medida, com que peso o Estado pode se confrontar com os grandes poderes econômicos da sociedade? Esta talvez seja a relação mais nevrálgica, da qual as pessoas em geral não se apercebem. O Estado, no final das contas, não é o ente que vem se contrapor à economia capitalista. Pelo contrário, é isso que eu insisto no Estado de forma política. O Estado é um elemento de composição, e mais que isso, é um elemento necessário à reprodução do capitalismo. Tanto assim, Beto, em sociedades que não eram capitalistas no passado, feudalismo, por exemplo, antes do capitalismo, quem domina politicamente uma sociedade feudal é o senhor feudal. Ele diretamente manda. No escravismo, antes ainda do feudalismo, as relações também eram mais diretas, ou seja, o senhor e os escravos determinavam a sorte daqueles que estavam sob si naquela sociedade. No capitalismo é diferente. Quem manda economicamente, quase sempre não manda politicamente. Então nós separamos a esfera da política e a esfera da economia. De tal sorte que então a população olha o Estado e diz o seguinte:
O capital está nas mãos de alguns, uma classe o detém. No entanto, o Estado fala que é o bem de todos, do capital e também do trabalhador, daquele que está despossuído, das minorias do mundo, de tal sorte que então as pessoas depositam no Estado uma esperança muito grande, porque o Estado poderia salvar os que sofrem do mundo daqueles que seriam os seus exploradores. Mas o Estado só existe por causa desse sistema de exploração. Por mais diferente que ele seja do próprio explorador, ele tem uma relação direta com todo esse complexo e é preciso investigar essas causas. E é uma coisa interessante que nós podemos verificar em muitas situações da prática da política de Estado, né, na nossa sociedade, que, por exemplo, a política tributária do Estado brasileiro tem um perfil, tem um horizonte e tem uma direção, né? Ela, digamos que favorece a concentração, segundo os especialistas, ou mesmo a política de comunicação, que os meios de comunicação audiovisuais são concessões do Estado e exercidos por certos concessionários, mas nem sempre estão em sintonia com aquilo que está disposto na própria Constituição brasileira. Então, nesse sentido, o papel do Estado se torna hegemônico, inclusive, sobre a Carta de Direitos dos Cidadãos. Como é que você analisa essa questão? Nós tendemos a imaginar que o direito dá força para o Estado. De tal sorte que no dia a dia, o que pode um prefeito? O que o direito diz que ele pode. Esta é a competência do prefeito. O que pode o governador? Também, ele olha todo o arsenal do ordenamento jurídico e diz por lá, minhas competências são tais e quais. Assim, a presidente da República, assim por todas as esferas do Estado. Esta é a explicação que as pessoas têm no cotidiano. O Estado pode o que a lei disse que ele pode. Na realidade mais profunda das contradições sociais, é isto e muito mais do que isso. A sociedade capitalista é uma sociedade de conflito, de contradições. O Estado não tem jamais o condão de resolver esses conflitos. Ele pode, muitas vezes, administrar o conflito, dizendo, existem parcelas muito excluídas da sociedade por conta de um certo processo, muitas vezes tributário, de arrecadação de um lado, ele devolve uns certos benefícios para esses muito explorados da sociedade. O que o Estado não consegue fazer jamais, nas formas da sociabilidade capitalista, é acabar com a própria exploração. E por que isto? Porque o Estado não tem um peso fundamental por conta própria. Quem dá esse peso ao próprio Estado são as relações econômicas da sociedade. Então, quando o Estado começa a se perfilhar do lado do povo, o grande capital diz ao Estado, assim não quero, sou eu que financio suas campanhas, sou eu que financio sua estrutura e, portanto, em certos momentos vem um conflito muitas vezes exposto. No mundo inteiro isso acontece entre a opção do Estado em favor dos pobres ou em favor do próprio capital. Um exemplo claro disso não precisa nem ser do Brasil, pode ser do capitalismo central, Estados Unidos e Europa. Com a crise do capitalismo mais recente de 2008 para cá, os Estados europeus e dos Estados Unidos se veem confrontados com a seguinte opção, o orçamento é curto e eu tenho multidões de desempregados. Alguns países, inclusive, batem para os jovens a casa de 50% de desempregados. A Espanha parece que chega a essa 75% entre os jovens. Pois é. Então, de uma certa maneira, o Estado se vê na contingência de um grupo social que está altamente penalizado. Mas não se trata de uma opção dos políticos apenas em dizer eu defendo um lado contra o outro. A máquina do Estado é muito imbricada com a máquina da própria lógica do capitalismo, de tal sorte que a arrecadação dos Estados muitas vezes vai para a salvação de bancos, dizendo o seguinte, se o banco quebrar, quebra a economia. Mas se salva o banco, também quebra a economia de um outro modo. Resultado, a ligação do Estado não se faz simplesmente com aquilo que a Constituição determina para o governante, nem com a competência normativa, se faz com essas forças. Portanto, a depender das forças vivas que atuam na sociedade, o Estado pende para um lado ou pende para o outro. Agora, o seu livro analisa a relação entre forma, política e Estado. E muitas vezes, o caso da crise financeira nos países centrais do capitalismo, por exemplo, uma retirada das regulações de Estado proporcionou uma crise sem precedentes. Mas, novamente, é o Estado chamado a salvar aqueles que tinham descumprido as regulações que seriam, digamos, em defesa da sociedade, supostamente, teoricamente. Mas aí nós temos uma impotência das formas de representação política para determinar que o Estado se comporte para o bem comum. Isso retiraria aquela ilusão que alguns setores podem ainda guardar
ao dizer que o Estado é neutro e acima das contradições da sociedade, portanto, ele poderia ser o guardião dos interesses de todos e não de interesse de apenas uma das classes mais favorecidas? Eu penso, Beto, que essa é uma questão decisiva. Em geral, o senso comum, e até do jurista, o jurista aprende assim quase sempre na faculdade de Direito. O senso comum diz que o direito, que o Estado é o bem comum, é o bem de todos. Porque ele não tem dono, ele troca os seus donos conforme as eleições vão acontecendo e, teoricamente, ele tem que dar conta de uma totalidade social. Ele tem que asfaltar a rua na periferia, ele tem que dar condição de saúde, educação, abrir estrada para o capital, inclusive poder avançar, condições de infraestrutura, aeroportos, trens e tudo mais. Esta é uma ilusão do senso comum. Isto porque a forma estatal ela tem uma ligação necessária com as formas do capitalismo, de tal modo que quase sempre nós perdemos na sociedade aqueles que são os interesses dos explorados, mas nunca perdemos os interesses dos exploradores. Eu dou um exemplo disso. A Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil, ela é de 1988, ela é uma Constituição cujo resultado é uma somatória de muitas forças contraditórias. Ela é uma Constituição que modernizou o arcabouço jurídico do Brasil, mas de modo parcialmente conservador, ou seja, deu alguns direitos sociais, mas manteve outros tantos direitos do capital, a propriedade privada praticamente intacta. E o que nós observamos? Tudo aquilo que diz respeito ao trabalhador, ao explorado, ele tem menos peso na realidade do que aquilo que seriam os direitos sacrossantos do capital. Tanto é que nem foram regulamentados muitos os direitos deles sociais. São considerados normas programáticas. O que quer dizer isto? É um programa, vale quando puder, será implantado quando puder. As do capital não valem quando puder, valem desde sempre, desde já. Resultado, já se começa a perceber que a própria instrumentalização do direito do Estado não se faz de modo neutro. Ela opera por meio de muitas forças. Uma dessas forças, conforme a própria reflexão sua agora há pouco, também são os meios de comunicação de massa. Porque eles ensinam às pessoas o que se deve pensar a respeito da própria política. E a partir daí é uma espécie de círculo fechado no qual a política faz o que o cidadão quer. E o que o cidadão quer é aquilo que muitas vezes o capital quer. Porque as pessoas não sabem o seu interesse. E muitas vezes desacreditar a política é obedecer aquilo que o grande capital possa querer. Exatamente, porque muitas vezes um passo da política contra o capital faz com que o capital, para não ter que enfrentar a política diretamente, ele controle os meios da opinião do povo. E isto, nas sociedades contemporâneas, não é só o caso do Brasil, mas em todo o mundo contemporâneo, estes aparelhos ideológicos são muito claros. As pessoas têm valores, não é porque cada uma delas sozinha resolveu ter tal valor. As pessoas têm valores sociais mais ou menos homogêneos, mais ou menos iguais, porque esses grandes aparatos fornecem esses mesmos valores. Por exemplo, as grandes televisões. As pessoas passam a usar gírias, valores, passam a opinar em favor de alguém ou contra alguém, porque os grandes meios de comunicação falam sobre isso. Resultado, o Estado está também imbricado com estes valores ideológicos. Ele não consegue, muitas vezes, sequer romper com isto. Há dois cenários práticos que eu pediria a sua reflexão para os nossos telespectadores. Estão ligados à nossa Constituição, por exemplo, nas disposições transitórias da Constituição, está lá o prazo de 10 anos para erradicar o analfabetismo no Brasil. Já vamos para 25 anos, né? E está também que a reforma agrária é uma política de Estado, tanto é que existe um ministério para tal, né? E, inclusive, está no orçamento do Estado brasileiro, né? Nenhuma coisa nem outra tem andado. Isso aí seria um momento para fazer uma grande reflexão sobre o Estado e a sua completa dissintonia com a forma política, ou uma forma política que referendo uma prática do Estado assentado na manutenção da não operância desses dois cenários. Como é que você... Eu vejo que é uma questão também que é exemplar de como os tempos presentes operam justamente os conflitos sociais. A Constituição é nitidamente uma Constituição que dá certos direitos por um lado e tira de outro lado, de tal sorte que todos ao mesmo tempo se sentem contemplados com ela parcialmente e todos ao mesmo tempo têm críticas à Constituição. Os setores conservadores, mais reacionários, não gostam da intervenção do Estado na economia, dessa nossa Constituição.
E os setores progressistas, com razão, observam que a Constituição ainda mantém uma estrutura muito vinculada a um direito ainda muito privatístico, a um mundo que ainda se dá em defesa praticamente exacerbada do capital. Resultado, ela consegue dar um pouco para todos e desagradar a todos de alguma medida. Mas o fato é que não basta apenas a opinião das pessoas sobre a Constituição. Existem dados objetivos, ou seja, a reforma agrária prevista na Constituição não saiu, já faz aqui 25 anos. Também os princípios que vão ver o pagamento dos juros da dívida externa, se esquece desses princípios, eles são esquecidos na própria realidade. Ou seja, existem forças que operam no nível político, o Estado constrange estas forças segundo suas formas políticas, então as pessoas são cidadãs, elas têm direitos e deveres, é verdade, o Estado dá um arcabouço jurídico para todos, mas ao mesmo tempo não opera de modo universal também esse mesmo arcabouço, ou seja, os poderes, os grupos, as classes, as frações de classe são muito distintas, são muito variáveis, seu poder também é variável e isto faz com que a política não seja previsível. Aquilo que nós lemos na Constituição não se dá na realidade. Para que as pessoas, então, olhem a política com uma perspectiva de esperança, é preciso não depositar as lutas somente no Estado. O Estado tem um peso decisivo, é uma esfera importantíssima das lutas políticas, inclusive das progressistas, das transformadoras, mas não só o Estado. Se o Estado está muito vinculado ao capitalismo, enquanto não mexermos, enquanto não lutarmos pela transformação dessas condições econômicas, talvez o Estado não consiga fazer nenhum pedaço de toda essa luta. Mas já que estamos discutindo hoje na sociedade brasileira a reforma do sistema político, né, pelo menos da sua representação política, é também um direito pensar na reforma do Estado, porque os cidadãos vão de querer, pelo menos alguns reclamam nas ruas, muitos, que haveria necessidade de mais prioridade para a saúde, para a educação. Isso são políticas relacionadas diretamente ao Estado, né? Mas o Estado também está completamente obediente, por exemplo, ao pagamento de juros, consta do orçamento, uma tal prerrogativa, tal obrigação, que, aliás, corresponde ao que existe no artigo 166 da própria Constituição brasileira. Nesse sentido, é uma contradição bastante complexa, que nem sempre está claramente debatida, né, no ambiente político. Como é que o senhor analisa isso? Eu vejo que o debate que hoje se instaura no Brasil sobre a reforma política, ele tem uma espécie de casca, de aparência. Ela pode se modificar na aparência. Como seria essa aparência? Se a reforma política for apenas uma reforma no nível eleitoral. Então, se vota em distrito, se vota em lista, esses debates, eles mudam, é verdade, a forma da política no Brasil. Porque, tradicionalmente, os políticos estão acostumados com uma certa modalidade de organização eleitoral, mudando isso, muda, inclusive, a possibilidade dos arranjos. Mas eu vejo que uma reforma política nesse nível, ela é quase nada, ela é cosmética. As grandes questões que dizem respeito à política no Brasil, talvez não digam respeito ao direito eleitoral, mas sim às forças políticas e sociais que determinam o destino político do Brasil. Nesse sentido, não é o distrito, a lista que empata ou desempatam a questão, mas muito pelo contrário. Qual é a força que move o Estado? O Estado tem condições de, por exemplo, romper com o pagamento dos juros da sua própria dívida, dos seus títulos. O Estado consegue se alinhar mais com interesses das massas, dos trabalhadores. Alguns dizem, basta a vontade dos governantes. Não é assim. Mas para que não seja simplesmente assim, é preciso entendermos então que o capital tem força. E a força do capital é o próprio capital, é o dinheiro que compra. Os meios de comunicação de massa têm força, porque eles conseguem constituir os valores, os horizontes, a percepção de mundo de todas as pessoas, de um tal modo que as pessoas não sintam que elas são controladas de fora para dentro. Elas cultivam esses valores porque percebem no cenário, se informam pelos grandes meios de comunicação. Estas são forças vivas. Qual é a força do povo? A força do povo é a sua união, o seu combate, é a sua luta, é a sua conscientização. Isto poderia fazer com que, então, o campo da política não pendesse para o campo do capital, para o campo dos meios de comunicação e tivesse um caráter mais progressista, um caráter mais de luta. Como fazer isso? Eu penso que, então, o nível da disputa política, da reforma política, não deve se tornar limitado ao campo eleitoral, mas deve pensar, será possível algum dia
as forças sociais democratizarem os meios de comunicação de massa, será possível cortarmos a influência econômica nas eleições. Portanto, existem certas pautas do debate da reforma política que eu penso que não são tratados constantemente por todos os analistas, mas eles são muito mais decisivos do que a reforma cosmética, que muda alguma coisa, é verdade, mas muda num campo muito pontual ainda.